Muito bem, olá empresário, olá empresária, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado de coração por você que acompanha esse canal aqui. Como você já deve saber, se você está chegando aqui pela primeira vez, é uma novidade para você. Eu sou Evandro Barros. O vídeo a gente deixa no YouTube, o áudio nós transformamos aí no podcast para você ouvir no carro, na sua casa, num ambiente mais tranquilo, principalmente nas principais plataformas digitais, principalmente o Spotify, iTunes e Google Podcast, tá ok? Nós vamos falar sobre um tema que para algumas pessoas pode ser até um pouco controverso, que é crescimento. Será que crescer sempre é legal? É importante? Quando é que vale a pena e quando não vale a pena crescer? Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse importante tema aí. Bora lá! Muito bem, vamos lá, falar em crescimento, como eu disse no início desse vídeo, pode ser um assunto controverso, pode ser que cause aí pensamentos diversos na sua cabeça e que é um assunto que transforma a gente na forma da gente pensar, porque envolve um monte de coisa, né? Todo mundo fala que quer crescer, ou pelo menos é o que a gente lê, que crescer é algo que é sempre importante. Quem não cresce acaba tendendo a um dia falir ou a ter possíveis prejuízos. E tudo isso pode ser verdade, né? E quando a gente fala em crescimento, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, na minha opinião, é que a gente precisa relativizar algumas coisas, né? Crescimento, ou esse termo no mundo empresarial, requer explicações, requer pontos de vistas, que eu vou explicar os meus aqui para você entender e ver se você concorda, até para você colocar o seu comentário aí para mim e a gente debater inclusive sobre isso, né? Crescimento é como sucesso, é como algo que cada um tem uma visão. Qualidade de vida, por exemplo, né? Sucesso pode ser algo para você, pode ser para mim. Qualidade de vida pode ser algo para você e diferentemente para mim. Enfim, são coisas que na vida têm pontos de vista diferentes, mas no que se trata de matemática, a matemática, por ser uma ciência exata, ela não erra. E algumas coisas que você, a depender do momento que você como empresário está, a sua empresa está, o seu mercado está e de como o seu cliente, em termos de compra, né, está para o seu produto ou o seu serviço, né? De novo, você, a sua empresa, o seu mercado, porque o seu mercado influencia várias coisas, não só o seu cliente, e também o seu cliente, a sua persona. Pelo menos essas 4 variáveis aí você vai ter que pensar e colocar na balança na hora de você fazer a sua avaliação, né? Para você ver se vale a pena crescer, o quanto vale a pena crescer, o quanto não vale a pena. Vou contar no meio desse vídeo aí daqui a pouquinho uma das coisas que aconteceu aí comigo pessoalmente, fiz conta e cheguei a uma certa conclusão. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo para vocês é que crescer requer investimento, requer estrutura, requer pessoas, requer novos sistemas de gestão, talvez, softwares, requer equipamentos, acessórios, escritórios novos, time novo e uma série de coisas. E isso pode doer para algumas pessoas e não ser algo que seja simples, né? E crescer pode te trazer problemas também. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemas que muitas vezes acontecem e esses 7 problemas podem acontecer com todas as empresas ou alguns deles com a grande maioria quando a gente fala em crescimento. O primeiro deles é a falta de espaço. Crescer, se você quer ficar no mesmo local, pode ser que se você cresceu e precisa de mais estrutura, o espaço que você tem não vai ser suficiente. E aí vai precisar de dinheiro, mais pessoas, para tudo aquilo que você tiver que utilizar. E a grana para comprar móveis, para instalar ar-condicionado, para montar estrutura, mais computador, mais software, ou se você produz um produto, mais equipamento, mais gente, uma série de coisas. Então a falta de espaço pode ser um problema sério quando você quer crescer, a depender de onde você está, até porque o local de trabalho da sua empresa pode não ser
mudável assim, né, alterável de um dia para a noite, ou requerer um investimento muito maior do que você imagina, e mudar de local nem sempre é tão simples assim. Às vezes você está num local que é seu, e se você quiser que, né, não paga aluguel, não, né, tá tudo ali administrável, você cresceu demais, aquele local que é seu, que hoje você paga muito pouco, tem um custo um pouco mais baixo, você vai para um local que você tem que alugar, as coisas começam a complicar, aí você tem que começar a pensar em vender um para construir outro, os custos podem ir lá para cima e isso pode ser realmente um problema. Segundo problema, falta de dinheiro. Né? E aí, falta de dinheiro é um negócio meio complicado porque pode ir para vários lados, né? Você ter que pedir empréstimo, você não conseguir, para crescer suficientemente bem, dinheiro suficiente para atingir aquele patamar de crescimento que você queira, e aí não vale a pena. E falta de dinheiro é aquela, não, dinheiro para uma empresa é uma carga que vai te dar condição de te levar a outros patamares. É ele que te ajuda a contratar, comprar as coisas, investir, ter um capital de giro para poder movimentar muito bem aí as suas contas mensais e tudo aquilo que você quer fazer um investimento maior para o futuro em termos de dar um passo, né, um pouco mais avançado. Então, falta de dinheiro pode ser um problema. Terceiro, falta de fornecimento. Principalmente se você produz um produto ou se você tem algo que dependa de fornecedores. Você cresceu, pode ser que aquele fornecedor que você tenha hoje, que tem uma excelente qualidade, não consiga mais te fornecer, porque você cresceu, a sua demanda vai aumentar e aquele fornecedor não vai conseguir te abastecer mais, ou os seus fornecedores. Então, crescimento dói, e dói não só para você, dói para a sua cadeia. Né? Já vista os clientes que a gente vê aí, que inclusive as grandes empresas pelas quais em algumas delas, né, que eu passei no passado, tem uma cadeia de fornecedores muito grande, né? E chegaram a ser grande e por isso, né, cresceram, foram ramificando, os fornecedores foram chegando mais próximos deles, ou algo onde a logística ficasse cada vez mais barata para ambas as partes. E aí, se você tem problema de fornecimento, você acaba perdendo qualidade, prazo, e o custo logístico aumenta e uma série de outras coisas. É um problemão quando você tem problema de fornecimento e precisa crescer. Outro problema é despreparo no geral. Despreparo das pessoas, despreparo da estrutura, despreparo porque falta treinamento, despreparo pela quantidade de gente que você talvez ainda não tenha, despreparo de conhecimento para fazer alguma coisa que eventualmente esse crescimento possa demandar, e aí você vai ter que pagar um mentor, um consultor, alguém para fazer com você ou para você. Enfim, despreparo de maneira geral é um problema e você vai ter que lidar também com ele. Número 1, 2, 3, 4, 5. Queda na qualidade. Quando a gente cresce, a depender desse crescimento, se ele sai da nossa mão, quem produz produto sabe muito bem disso que eu estou dizendo, e serviço também, a depender do tipo de serviço, quando ele é muito operacional, isso também acontece. Eu preciso fazer muito mais coisa. Se esse crescimento veio avassalador numa velocidade muito grande, eu acabo perdendo a mão e caindo a minha qualidade. Quem sofre é o cliente, aí eu começo a perder cliente ao invés de crescer, eu começo a piorar, pode ser que eu tenha que voltar a estaca zero ou até mesmo voltar 2, 3 passos atrás. Tome cuidado com essa queda da qualidade. Outro problema, mercados desconhecidos. Quando a gente quer crescer, nem sempre quando a gente cresce, a gente fica no mesmo mercado, né? Às vezes você quer expandir, você faz A, agora você quer fazer A, B e C, e aí você está trazendo um produto novo, de um nicho novo, ou um serviço novo que você não prestava, que agora tem uma legislação nova, uma regra nova, uma qualidade solicitada diferente. Então, se você tem mercados que você está entrando para crescer, que são desconhecidos, isso pode até certo ponto ser um problema se você não tiver estrutura, dinheiro, uma série de coisas, ou seja, se estiver preparado para ir naquela direção e atingir aqueles objetivos de crescimento nesse novo mercado. E por último, né, o último problema que eu elenquei aqui é legislação e tributação diferente, que pode doer no seu bolso. Entrar no mercado, eu tenho um cliente atualmente que está passando, né, por isso, mudou o seu mercado, mudaram as leis, agora ele fornece para vários estados e às vezes até para países diferentes, a tributação muda, sua carga tributária aumentou porque você aumentou o seu faturamento, você mudou, né, de KNAI, ou às vezes mudou de classe empresarial também, e aí muda todos os tributos, muda um monte de coisa, as taxas mudam. Se você não fizer essa conta, se você não estiver preparado para absorver esse crescimento, isso pode virar mais custo, né, ou despesa aí,
do que receita e aí comer da sua margem. No final das contas, você pode não estar nem crescendo tanto, achando que aquele crescimento assim que visivelmente em termos de estrutura, gente e tal, aconteceu, na prática, no resultado, não acontece no papel. De novo, crescimento em termos financeiros é matemática. Matemática é ciência exata, 2 mais 2 são 4 e a gente tem que saber lidar com isso. E aí, vamos para o lado controverso agora, para esse vídeo, inclusive, esse videocast não ficar muito grande. Tem alguns motivos, né? Tem alguns pontos que, inclusive, debato isso muito com os meus clientes aqui, e não tem certo nem errado, somente pontos de vistas, né? Como eu disse lá no início, sobre sucesso. Sucesso para você é um jeito, sucesso para mim é outro, qualidade de vida para você é uma coisa, para mim pode ser outra. E esse crescimento também, inclusive vou dar o meu exemplo agora para vocês, né? Falei lá atrás que eu ia falar isso. O que aconteceu comigo? Só para a gente fazer uma analogia, contar uma breve historinha rapidinha para vocês. Quando eu comecei a crescer, eu comecei o IOPEX sozinho, comecei a prestar serviço de consultoria, principalmente na área da construção e serviços, né? Mas muitos projetos dos meus primeiros projetos foram na área de construção de ponte, construção de estádio, apoiando construtoras a melhorar a sua produtividade, a estratégia dos seus projetos, o planejamento dos seus projetos, reduzir custos, né? E aumentar a produtividade, melhorar processos, né? E implementar o Lean na construção. Era basicamente o que eu fazia no passado, obviamente com todo o arcabouço que o Lean traz aí de metodologias e ferramentas. E a empresa começou a crescer. 1, 2, 3, X. Quando eu cheguei por volta do 25º colaborador, eu cheguei a ter 36 pessoas, né? E a grande maioria dessas pessoas, 32 delas, por exemplo, eram consultores espalhados, né? Tinham eles CLTs, outros prestadores de serviço, outros por contrato, enfim, espalhados por diversos países, inclusive. Quando a empresa cresce, né? E esse crescimento foi sendo demandado a mim por essa oferta de projetos que tinha na época, eu peguei aquele boom da Copa do Mundo e consegui crescer fazendo obras específicas e obras gigantescas, inclusive fora do país também, não só para a Copa do Mundo, mas outras obras grandes. Peguei hospitais grandes para trabalhar, peguei projetos grandes em indústrias, trabalhava somente com consultoria em grandes empresas. E aí, quando eu cheguei no 25º, né, entre aspas, parceiro, né, que eu chamava os meus consultores aí, daí para lá, né, até o 32º, não fez muita cosquinha, não valeu mais a pena para mim crescer. Por quê? Porque a conta, na verdade, foi a partir do 20º, né? Mas assim, literalmente a partir do 25º, os custos que aquele excesso de pessoas, porque eu já não tinha tantos projetos mais, né? E nem conseguia vender, o mercado já não estava me absorvendo tantos consultores com uma regularidade tão grande para eu ter os consultores em projeto, ou seja, estar billables, ou seja, sendo vendidos em projetos, né? Os 25, 30, 32 consultores tem que estar em projeto. É só quando um consultor está no projeto que a empresa recebe. Se ele está no escritório, quem banca ele é a empresa, era eu. Então, como eu não conseguia ter, né, um fluxo sempre constante, é impossível, tem hora que o consultor vai estar alguns dias no escritório ou meses no escritório até alocá-lo num outro projeto, todos aqueles dias ou meses que ele fica no escritório, tá tirando do seu capital de giro, do seu dinheiro ali que você tem guardado no mês até alocá-lo de novo e começar a vender esse cara para alocar, né, em cima do projeto lá, fazendo esse trabalho de parceria com o seu cliente. Chegou um patamar que não valia mais a pena. Tanto o volume de consultores que eu não tinha uma demanda tão grande no mercado, a demanda até existia, mas era tão difícil alocar um número grande de pessoas. E eu já tinha naquela época 4 gerentes de projeto e a gente tinha que ficar, né, obviamente, procurando novos projetos para estruturar a empresa e fazer com que ela crescesse, que na ponta do lápis, eu concluí, né, que era muito mais dor de cabeça, entre aspas, né, crescer com mais pessoas, porque eu teria mais pessoas revezando em escritório, tirando do meu capital de giro, ou seja, comendo da minha margem, do que trazendo receita. Então, a partir daí, eu fui diminuindo de novo. E um dos motivos de eu estar trabalhando como empresário agora, inclusive, foi esse, porque eu fiz várias contas durante quase um ano.
E juntaram aí assuntos pessoais, decisões para o meu futuro, uma série de coisas que naquela época, né, em 2016, eu pensei reduzir pela metade a empresa, depois reduzir a uma pessoa, que sou eu, de novo, a empresa, mas mudando o meu modelo de negócio, para eu trabalhar da forma como eu trabalho hoje, para ganhar próximo daquilo que eu ganhava, né? E em cima de margem, hoje eu tenho muito mais margem do que eu tinha antigamente, por incrível que pareça. Mas eu tenho que mudar o modelo de negócio. Hoje eu tenho vários cursos online, hoje eu tenho mentoria em grupo, hoje eu tenho mentoria presencial, hoje eu faço outras coisas, eu tenho 2 empresas para eu poder ter, no final do mês, rendimentos, receitas dessas 2 empresas que chegassem próximo ou igual ao que eu tinha antigamente. É difícil, é um outro modelo de negócio, mas qualidade de vida e uma série de outras coisas, né? O preço que a gente paga também para abdicar de certas coisas para o crescimento. E uma coisa que eu falo aqui, quando é que não vale crescer? Principalmente quando você está num momento de vida, de novo. Se você tem 20 e poucos anos e a gente tem um período muito grande de produtivo, você pode até discordar de mim, mas entre os 25 e 45 anos, ou até 50, é literalmente o nosso período mais produtivo. Não que antes não seja, mas você já está empregado, ou já está empreendendo, ou já fez um concurso e passou. Dos 25 aos 50, você está num período muito produtivo da sua vida, ou mais produtivo. Então são aqueles anos que você tem que dar o gás. E durante esse período produtivo, você tem que escolher aquilo que vale a pena pelas fases que a sua empresa vai passar, ou que você vai passar na sua carreira. Falando do mundo do empreendedorismo, né, de novo, trazendo aqui pra gente como empresário, não vale a pena crescer quando você estiver num momento de vida, né, você como empresário, independente se é por conta de filho, de esposa, de qualidade de vida, daquilo que você acha que é importante para você, não valer a pena em função do dinheiro que você vai ganhar. Até porque, quem é empresário sabe disso, que o maior desafio de uma empresa, né, embora a gente ache que seja dinheiro ou falta dele, pelo fato do mundo ser capitalista e a gente ter uma empresa, obviamente, também para ganhar dinheiro, mas o principal desafio são pessoas, né? A gente, quando cresce, quer ter boas pessoas, quer treinar muito bem os nossos colaboradores, quer que os colaboradores vistam a camisa, façam muito bem as atividades para eu continuar crescendo, porque são as pessoas que vão entregar aquilo que os meus clientes querem, aquilo que a minha empresa precisa vender, seja um produto, um serviço e assim por diante. E dependendo da sua fase de vida, você há de concordar comigo que ter mais pessoas vai trazer uma certa, vou resumir aí, uma dor de cabeça maior, né? Desafios maiores. Se você está numa fase da vida, de novo, que você, como eu naquela época, quer passar por isso, topa passar por esse desafio, gerir muita gente, ter uma estrutura maior e até reduzir um pouco da sua margem, mas usar dessa máquina de gerir pessoas para crescer e isso funcionar para você em função do seu negócio, do número dessas pessoas, e se a demanda do mercado tiver naquele momento da sua vida culminando para esse crescimento, vá com todas as forças que você tiver, invista nesse crescimento e se você quiser que isso aconteça, seja franqueando, seja aumentando a sua empresa, seja duplicando, aumentando, fazendo uma nova clínica, um novo consultório ou uma nova loja, triplicando, quadruplicando, vá em frente. Se esse desafio, principalmente de gente e estrutura, mas né, em primeiro lugar, gente, não for um desafio que te atrapalhar ou que você conseguir gerir isso na sua vida, na sua cabeça, de forma tranquila, vá e cresça. Mas sempre pensando assim, qual é a margem de lucro mínima operacional que eu tenho que ter e aí que compense esse aumento da estrutura. Por isso que eu falei, eu fiz a minha conta alguns anos atrás, lá em 2017 para 2018, e eu vi que realmente, eu tomei uma decisão assertiva. Depois que eu já tinha decidido, né, fazer a minha formação em Business Mentoring e começado a trabalhar aí com mentoria consultiva, que eu estou fazendo isso até hoje, eu olhei para trás e falei, realmente foi uma decisão assertiva, porque já não compensava mais crescer. Ganha-se dinheiro, ganha, mas perde-se qualidade de vida. Eu vivia com 3 malas, uma em casa, uma por fazer e uma comigo, andando para lá e para cá. Isso nem sempre é o que você quer. Se o momento da sua vida você está pagando esse preço para ter essa vida e está priorizando inclusive mais o dinheiro para fazer um pano de meia, para investir, para o seu quê,
Cada um, de novo, não tem certo nem errado, decida e ir nessa direção. Naquela época, naquela ocasião, eu já tinha feito meu pé de meia, eu já tinha me estruturado para tentar ir por um outro caminho e eu tomei a decisão de hoje ser uma empresa de uma pessoa só. No futuro, não sei. Não quero mudar dessa posição agora. Eu sei o que eu não quero, né? E essas decisões, cada um, obviamente, tem que tomar para si. Mas, de novo, um dos principais pontos que eu acho que não vale a pena crescer é quando você, para o seu momento de vida, para o seu mercado, tiver um desafio tão grande, né, que esse momento de vida não absorver esse crescimento da empresa, que o preço que você vai pagar para crescer, para ter mais gente, mais estrutura, duplicar e tal, for tão mais alto que não é só dinheiro, né? Obviamente, muitas vezes esse crescimento se transforma também em dinheiro, mas o dinheiro que você pode ganhar lá, que também era o meu caso, não vai pagar a dor de cabeça, as doenças que você começa a ter, a distância da sua esposa, do seu filho, da sua qualidade de vida, de uma academia que você não consegue ir mais, de uma alimentação boa que você quer ter. E aí envolve saúde, envolve diversos, né, família, diversos aspectos que, a depender da sua pessoa, vai pesar muito mais do que ganhar mais dinheiro. Pelo menos hoje eu penso isso e acho que tomei uma decisão assertiva no passado. Você tem que tomar essa decisão para você. O quanto pesa esse crescimento, que não pode ser ilusório, né? Você pode querer crescer por um tempo, que foi o que eu fiz. Eu cresci avassaladoramente para fazer o meu pé de meia o mais rápido possível, consegui, graças a Deus, mas também cresci em estrutura, porque, né, precisei bancar essa estrutura, esse crescimento dessa estrutura. Chegou a um ponto que esse volume de pessoas, de estrutura, de projeto, de viagem, essa rotina, essa coisa avassaladora, não começou mais a compensar para mim. Ou eu venderia a empresa, ou eu fecharia uma parte, ou continuaria de uma outra forma. E eu resolvi ir reduzindo aos poucos para ter um outro formato de vida, de trabalho, que é o que eu cheguei. Mas você, no seu mercado, na sua empresa, que é diferente da minha, que pode ser de produto, pode ser de serviço, pode ser do que for, você tem que tomar essa conclusão para você. E crescer não quer dizer faturar mais, só para a gente finalizar esse vídeo. Você pode faturar 1 milhão, né? Eu tenho clientes que faturam mais de 1 milhão, vários milhões, alguns deles inclusive, por ano, mas não adianta nada você faturar 1 milhão por ano e ter R$990 de despesa, a sua margem de lucro ser 5%, você não consegue nem capital, né, em termos de sobrar dinheiro, porque você tem que se pagar também, para que essa margem que sobra poder ser dividida em formato de lucro, poder ser reinvestida na empresa para bancar a continuidade desse crescimento. Então, você tem que fazer essa conta, qual é a margem operacional líquida que sobra no final do mês e que você vai conseguir juntar ao longo dos anos para fazer reinvestimentos, porque se você está em fase de crescimento porque você tem demanda, você vai precisar tirar um pouco dessa margem, dividir um pouco para os sócios, mas tirar também. Banca tudo isso. E a dor de cabeça, entre aspas, os desafios que você vai ter, que vão ser grandes, compensam esse dinheiro que pode, em algum momento, ao invés de crescer, diminuir, porque você vai ter que reinvestir também muito na sua empresa? Se você acha que sim, ok, como eu disse, não tem certo nem errado. Mas faça essa conta. A margem tem que ser uma margem suficiente para cobrir os reinvestimentos, ficar um capital de giro e ainda, de tempos em tempos, bancar uma distribuição de sócios ou de quem estiver participando ali daquele negócio em algum momento. Porque uma empresa todo mundo quer, obviamente, inclusive se tiver investidor anjo colocando dinheiro, vai querer em algum momento investimento, né, o retorno sobre aquilo que ele investiu. E o sócio também vai querer tirar, além do prolabore, né, dele ali, em alguma hora vai ter que, nem que dure alguns anos isso, vai ter que tirar algum lucro da empresa. Cobre tudo isso? Se não cobrir, não está valendo o crescimento. Se você projetar isso e isso estiver fora do seu alcance, de novo, principalmente por crescimento de pessoas, porque vai sair da sua mão, e estrutura, que também vai sair da sua mão, fique do tamanho que você está, trabalhe estrategicamente em outras coisas para que você aumente a sua margem, que foi o que eu fiz. Trabalhar para ter margens gigantescas ou muito altas, escalando um negócio, trabalhando com outras margens, trazendo uma inovação em serviços diferentes que agregam mais valor, que você possa vender mais caro para te dar essa maior margem. Enfim, tem várias soluções de modelos de negócios diferentes que viram empresas muito rentáveis, muito lucrativas e muito enxutas, né? Se você conseguir essa solução,
no seu mercado, no seu timing como empresário, porque é você que vai puxar a coisa, é você que vai ter que fazer essa roda girar. Se você conseguir isso, parabéns, cresça, independente do formato, seja duplicando, triplicando, quadruplicando, ou fazendo uma franquia, ou fazendo o que você quiser. Se não, não compensa, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, nossa, aquele cara fulano cresceu, olha, agora ele tem 4 lojas. Calma aí, primeiro deixa eu ver se ele realmente está ganhando dinheiro. Não quer dizer que o cara tem 4 lojas, 20 lojas, não sei quantos colaboradores, que ele está bem de vida. Pode ser que ele está, inclusive, endividado, doente, e que essa estrutura toda que ele tenha esteja dando prejuízo para a vida pessoal dele, para a carreira dele e para o bolso dele. Então tem que ver, medir no certinho, não confie apenas nas aparências, no que as pessoas falam, no que a gente vê aqui, por exemplo, porque você pode ter problema. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido mais um pouquinho esse tema que, como eu disse no início, é um pouco controverso. Se você tem o seu comentário, comente aí para dar a sua opinião sobre esse assunto. Um grande abraço, agradeço a você se você der o seu joinha aí, compartilhar esse vídeo e, principalmente, se você não for inscrito, se inscrever aí no canal para dar uma força pra gente. Saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.